No vídeo de hoje, pessoal, eu quero te explicar um pouquinho como é que funciona essa interação entre microbiota, ou seja, essas bactérias que moram no nosso intestino, o intestino e o nosso cérebro. Como é que funciona esse processo de comunicação? Como é que uma coisa influencia em outra? Eu gravei aqui um vídeo recentemente explicando como é que o estresse crônico ele consegue também interferir nas funções do intestino. Então hoje eu vou falar o contrário. Como é que o intestino, né, como é que essas bactérias que moram no intestino, elas interferem no nosso cérebro, entendeu? Então existe essa comunicação que a gente chama de comunicação bidirecional, ou seja, o cérebro consegue enviar sinais para o intestino e o intestino consegue enviar sinais para o cérebro. Eu tenho quase que certeza aqui que em algum momento você já escutou o seguinte jargão, né? O cérebro ou o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Você já deve ter escutado isso aí. Em partes, isso é uma mensagem bem simplificada para você entender toda essa rede complexa, porque realmente é complexa. Eu estou me aprofundando um pouquinho mais sobre isso. Tem um pesquisador muito bom chamado de John F. Crean. Ele publicou um artigo que é tipo aquele artigo assim base para entender essa interação. Ele também é autor de um livro que é pós-biótica, alguma coisa assim. Não sei assim de cabeça não, porque eu ainda vou ler esse livro, inclusive. Mas eu estava estudando esse artigo clássico dele, que foi publicado em 2012, onde ele traz várias respostas sobre isso. E a minha intenção com esse vídeo aqui é te explicar isso de uma forma realmente que mais se aproxima ali de uma realidade, né, da real mesmo, com evidência científica, obviamente numa linguagem simples e não tô aqui para ficar tentando te enganar e dizer como melhore a função do seu intestino, do seu cérebro com isso e aquilo, suplemento para melhorar a função do cérebro e do intestino. Não. Eu quero explicar como esse negócio funciona, porque quando a gente entende como as coisas funcionam na real, a gente vai podendo dar passos mais concretos em relação a uma possível melhora mesmo da nossa saúde intestinal ou cerebral, nessa associação, entendeu? Eu não quero aqui ficar com aquele tipo de conteúdo que eu não gosto muito, que é aquele clickbait, né? Que às 10, não sei o que, a cura de. Não, eu quero pé no chão aqui. Eu sempre sou assim, ou eu pelo menos tento ser assim, ser pé no chão, né? E conversar contigo de uma forma mais sincera e honesta possível. As coisas que eu aprendo aqui, vou entendendo e vou racionalizando, vou refletindo antes de chegar aqui e gravar, tá bom? Então, eu quero dividir esse vídeo aqui em quatro partes. Primeiro explicar como é que funciona a saúde do teu cérebro através de uma molécula, que a gente chama ela de BDNF. Isso aqui é uma substância que o nosso próprio cérebro produz, que é extremamente fundamental para a função dele. Depois, como é que a nossa microbiota intestinal, né, que mora no intestino, por isso que é microbiota intestinal, esse conjunto de bactérias, elas de alguma forma, elas melhoram a produção desse BDNF, que é essa molécula que traz saúde para o cérebro. Depois, o que acontece se você não tiver uma microbiota boa, né, uma microbiota saudável? Eu sempre gosto de repetir por aqui, se você que é um inscrito no canal ou tá aqui a primeira vez, não sei, e não é possível ter um intestino saudável sem ter uma microbiota intestinal saudável. E o que mais melhora ou piora a nossa microbiota intestinal é exatamente comida. Então você todos os dias está selecionando o que come, e o que você come, consequentemente, está selecionando o grau e o nível de qualidade dessa sua microbiota. Se você só come ultraprocessado, muitos alimentos ricos em açúcar, gordura, aditivos, você está selecionando uma microbiota intestinal de baixa qualidade. Aqui vem a desbiose. E essa desbiose também já existe algumas associação entre ela interferindo a saúde no nosso cérebro. E se você come comida de verdade, come fibra, come frango, come peixe, come ovo, come grãos integrais, usa o azeite de oliva, come alimentos fermentados, iogurte natural, chucrute, kombucha. Eu já falei isso muitas vezes aqui, tem muitos vídeos, dá uma olhada aí.
você vai melhorando a qualidade, o nível e a qualidade dessa microbiota intestinal. Entendeu? Então eu quero explicar também o que pode acontecer do contrário se você tem desbiose. E depois eu quero te contar um caso real, velho. Eu tenho um paciente, obviamente eu não vou citar nome, eu jamais faria isso, mas ela fez um transplante de microbiota intestinal. Não sei se você já ouviu falar isso. Não é comum muito ainda no Brasil isso. Ela inclusive mora na Europa, tá certo? E lá ela teve a oportunidade de fazer esse transplante. Onde, isso é um caso real, viu? Eu atendi essa pessoa. Então é relato dessa pessoa. Eu peguei essa conversa e vou trazer para cá aqui alguns comentários. Então ela me falou que realmente, né, houve um doador, que é uma pessoa saudável, que comia de maneira saudável e ele passou por um teste de exames que foi comprovado que ele tinha uma microbiota saudável. E essa microbiota saudável foi transferida para ela através lá de um método também que eu não quero entrar aqui em detalhes, né? Porque enfim é mais técnico e tudo mais. E ela disse que ela sentiu uma melhora em relação ao humor dela, em relação a uma tristeza, em relação a melhorar o comportamento mesmo, o humor e comportamento dela melhorou. Então, comprovando que de alguma forma, se você melhora a tua microbiota intestinal, eu acho que esse que é o ponto-chave mais importante do vídeo. Eu nem comecei a explicar, mas essa aqui é a chave desse vídeo. Se você melhora a tua microbiota intestinal, tu melhora o teu intestino e tu também melhora a saúde do teu cérebro de alguma forma. Mas vamos aqui com calma nesses 4 passos, tá bom? Primeiro ponto, eu quero te falar sobre essa molécula chamada de BDNF. Esse BDNF aqui, pessoal, ele é o que a gente chama de fator neurotrófico derivado do cérebro. Ou seja, o nosso cérebro próprio produz essa substância como se fosse uma vitamina que o cérebro produz para ele mesmo, tá bom? Inclusive, abrindo aqui um parênteses rapidamente, se você faz atividade física, especialmente aeróbia, ou seja, você corre, você anda de bicicleta, enfim, atividade aeróbia, né? Você de alguma forma aumenta a produção desse BDNF. Então, olha só, você fazendo atividade física, você consegue aumentar também essa substância que faz muito bem para o nosso cérebro. É uma molécula vital, é como se fosse uma vitamina para o cérebro. Mas o que é que esse BDNF ele faz de tão especial? Ele faz as 3 funções neuronais mais importantes do cérebro. A primeira é a neurogênese. Ou seja, o BDNF chega lá e faz com que o nosso cérebro ele produza mais neurônios, né? Neurônios novos, entendeu? Então, olha só, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Importante demais. A outra é a neuroplasticidade, ou seja, ele faz com que o nosso neurônio crie conexões melhores. Então, isso aqui é excelente para a formação de um hábito. Então, sei lá, se tu quer ter o hábito da leitura, se você faz atividade física, né, por exemplo, se você tem um intestino saudável, não uma microbiota intestinal saudável, você tá produzindo mais esse BDNF. Isso vai te ajudar a criar mais conexões e te ajudar a criar o hábito da leitura. A gente chama isso de neuroplasticidade, tá? Que é uma mudança no comportamento cerebral. E por fim, neuroproteção. Isso aqui é muito importante. Porque esse BDNF ele impede que o cérebro envelheça precocemente, ele previne a morte celular dos neurônios, impedindo então as doenças neurodegenerativas, ansiedade, depressão, todos esses problemas que a gente sabe que é comum. Então fica na tua cabeça que existe esse negócio chamado de BDNF, que é esse fator neurotrófico derivado do cérebro, que ele faz essas 3 funções no cérebro. Certo, entendi esse negócio que é super importante para o cérebro. Agora, o que é que isso tem a ver com o meu intestino? Aí agora, olha que interessante. Lembra que eu te falei mais cedo que o que você come vai impactar na qualidade da tua microbiota intestinal. Então, olha só. Quando você está mudando os teus hábitos de vida, melhorando a tua alimentação de uma forma geral e você passa a comer mais fibras, fibras é como se fosse o principal combustível para ter uma microbiota intestinal saudável.
Eu fui falar isso aqui no vídeo, pessoal, eu achei impressionante que eu recebi um comentário de uma pessoa falando assim: não comam frutas nem fibras, façam apenas uma dieta carnívora. Isso é loucura, não acredite nesse tipo de pessoa. Porque, infelizmente, não julgo nem essa pessoa em específico. Infelizmente, ela vai vendo coisas aleatórias na internet e acha que todo mundo tem que se moldar apenas a um único tipo de dieta. Isso é loucura pensar dessa forma. E mais louco ainda é você achar que comer frutas e verduras vai fazer mal para a tua saúde. Isso que é maluquice. Se você vai lá seriamente no PubMed estudar artigos científicos sérios, você vai ver que quando você vai comendo fibra, três coisas vão acontecendo, que é o que eu quero te falar agora, que isso aqui vai se conectar com esse BDNF. A primeira coisa que acontece no teu intestino e na tua microbiota se você come mais fibra, e aqui comer fibra é o que, Ítalo, em termos práticos? É comer fruta, comer algum tipo de vegetal, comer algum tipo de leguminosa, comer em grão integral, é comer também sementes, entendeu? Farelo de aveia, chia, linhaça, essas coisas, coisas que têm fibras. E também se você come alimentos fermentados, isso aqui também acontece. Então, quais são as três coisas que acontecem na nossa microbiota quando a gente vai melhorando os nossos hábitos alimentares? Primeira coisa é a gente aumenta a diversidade da microbiota intestinal. Quanto mais diverso é a nossa microbiota intestinal, ou seja, quanto mais espécies ela tem, ela vai ficando mais rica, porque cada espécie vai fazer uma função específica e tudo mais o nosso intestino vai ficando realmente saudável e criando um microambiente intestinal anti-inflamatório. Então, quando tu começa a comer bem, comer com qualidade, fibra, comida de verdade, eu gosto de falar assim, você vai, ponto um, aumentando a tua diversidade de espécies do teu intestino, dessa microbiota. O que é muito positivo. A outra coisa que acontece também é a possibilidade que você dá, dando essas fibras, de que espécies chaves cresçam. Olha só, eu tava lendo também já faz um tempo e, cara, olha que maluco isso aqui. Existem espécies de bactérias que nós, homens modernos, que moramos mais aqui ao ocidente e vivemos em países industrializados que infelizmente a gente perdeu, espécies que eram chaves para que nos protegesse de doença, deixasse o nosso intestino mais anti-inflamatório, a gente perdeu. Sumiu. Por N motivos, especialmente por conta que a nossa dieta mudou. Quando a gente vai para avaliar a microbiota de povos indígenas extremamente tradicionais, como por exemplo o povo de Hadza, que é uma tribo que mora na Tanzânia, na África. Esses caras, eles só comem caça, não tem supermercado lá, não tem iFood lá, tá entendendo? Só tem comida de verdade, eles só comem aquilo que caçam e que encontram. Ou seja, só comida de verdade, comida natural. Essa galera tem espécies de bactérias extremamente saudáveis que o homem ocidental, ou seja, eu, você, enfim, todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui, a gente não tem mais. A gente não consegue mais resgatar nem através da dieta esse negócio, essas espécies boas. Então, olha só a que ponto estamos chegando. É por isso que tem um monte de doença intestinal aparecendo. A galera fica, por que que várias doenças estão aparecendo? Meu amigo, a gente mudou a nossa dieta, ninguém tá mais comendo saudável, como é que você quer que essas doenças não apareçam, entendeu? Então, quando você vai comendo também, vai mudando a tua dieta, vai comendo mais fibra, você vai, né, você vai aumentando a espécie-chave, algumas espécies-chaves que não são mais essas, infelizmente, mas são outras que ainda é possível a gente aumentar. E essas espécies-chaves, elas vão produzir substâncias que a gente vai falar agora. São três espécies-chaves, a gente chama as três grandes produtoras de butirato, que é exatamente essa molécula que ajuda na produção, aí agora vai se conectar com o BDNF do cérebro, entendeu? Quais são essas três chaves? A gente, né, três espécies chaves, a gente tem a Faecalibacterium prausnitis, não precisa decorar isso, é só para você entender. A gente tem a Roseburia e a gente tem a Eubacterio rectalis, se não me falhar a memória, são essas três. Então, essas três espécies de bactérias, aí agora a gente vai para o outro ponto, que é o ponto 3, elas aumentam
elas pegam essa fibra que está entrando no teu intestino e elas começam a fermentar essa fibra. Por quê? Porque elas se alimentam das fibras. Por isso que tu tem que comer fibra. Porque se tu não comer fibra, essas bactérias não vão existir, elas não vão se alimentar e não vão produzir agora esse negócio. Então, quando elas vão se alimentando e vão fermentando, elas é como se fosse tipo, deixa eu pensar aqui no exemplo. Sei lá, cara, é tipo assim, ó, tu dá um negócio pra elas, que é a fibra, e elas te recompensam. Entendeu? Ah, você tá me dando alimento? Pois eu vou te recompensar com essa substância aqui. Aí elas produzem o butirato. Esse butirato a gente chama ele de pós-biótico, ou seja, ele é um produto da fermentação de bactérias, né, dessas bactérias chaves. E esse butirato ele tem um forte e potente efeito muito benéfico no nosso intestino. Ele gera uma resposta anti-inflamatória no intestino. Ele controla ali as células imunológicas do intestino, fazendo com que elas se acalmem. Eles fortalecem a nossa barreira intestinal também. Só que uma parte dele acaba escapando desse butirato, escapa, cai na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea ele vai circular até que chega no nosso cérebro e lá no nosso hipocampo, que é uma região do cérebro, ele vem e aumenta a produção desse BDNF, entendeu? Então esse John F. Crean, ele explica muito bem esse processo de como é que ele acontece. Então olha que interessante. Voltando para aquele ponto-chave, cara, então se tu come saudável, tu vai ter uma microbiota saudável e vai te gerar um intestino saudável e essa microbiota ainda vai produzir uma série de substâncias que vão alcançar o teu cérebro e produzir esse negócio chamado de BDNF, que é essa vitamina do cérebro ativando a resposta de neurogênesis, mais neurônios novos. Neuroplasticidade, ou seja, mais conexões fortes que o teu cérebro vai produzindo, tendo essa capacidade, e neuroproteção, ou seja, nos protegendo de doenças. Então é dessa forma que o teu intestino cuida do teu cérebro e o teu cérebro cuida do intestino, como eu te falei no vídeo anterior, entendeu? Então, se você investir na tua dieta para que você tenha um intestino saudável, você também, consequentemente, de forma indireta, é óbvio, de alguma maneira você vai ter também uma saúde cerebral melhor. Inclusive, aproveitando a oportunidade, eu tenho uma consultoria nutricional onde eu atendo pacientes que têm problemas intestinais ou querem ter um intestino mais saudável, certo? Eu sou nutricionista. Se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? Você clica lá e você cai numa conversa onde você conversa diretamente comigo, tá? Não é ninguém, sou eu mesmo lá. Mas voltando. E olha só o que acontece do outro lado aqui. Quando você come muito mal, que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas, a gente mal come fibra, mal come fruta, come uns gatos pingados ali de vegetal, enfim. A nossa microbiota boa, ela vai diminuindo essas bactérias e as bactérias ruins, que também moram no intestino, elas vão aproveitando a oportunidade e vão vendo, olha só, as bactérias boas não estão crescendo, é a nossa hora. Aí elas crescem, né, aproveitam a oportunidade e sugerem o que a gente chama de desbiose, que é esse desequilíbrio. Então hoje tem vários trabalhos mostrando, por exemplo, aí aqui é, ó, abre parênteses, isso aqui em trabalhos experimentais, ou seja, a gente ainda está entendendo esse negócio. Então esses trabalhos que eu tô te falando aqui ainda são em ratinhos, em camundongos, entendeu? Então é por isso que não tem como eu falar pra ti aqui um caminho realmente assim, 100% prático de, olha só, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso, e você vai ter um cérebro funcionando perfeitamente bem. Não, intestino, cérebro funcionando perfeitamente. Não. Tô sendo sincero contigo, isso aqui a gente ainda tá entendendo, isso aqui ainda tá engatinhando pra falar a verdade. É isso que me impressiona, porque tem um monte de gente aqui na internet já dando respostas assim, é, com tanta convicção e certeza que a gente não tem na verdade ainda. Mas eu te explicando essa teoria, a gente pode entender que, meu amigo, realmente eu preciso me alimentar melhor para que eu possa ter um intestino melhor e uma saúde cerebral melhor. Entendeu? O mais importante é isso aqui, certo? Então, voltando, pessoal, a gente está começando a compreender que essa microbiota ela é tão importante também para a saúde do nosso cérebro, porque quando né, o animalzinho lá está com desbiose,
ou quando ele nem tem a microbiota, porque isso hoje é possível na ciência, você pega lá animais e você é como se retirasse todas as bactérias dele e deixa ele sem bactéria. Então, esses dois cenários, se a gente não tivesse bactéria nenhuma no intestino, e se a gente tem desbiose, que isso sim está acontecendo com muitas pessoas, e nos animais, esses animaizinhos, eles diminuem drasticamente a produção desse butirato, desse BDNF, e esses animaizinhos ficam com problemas neurodegenerativos, ou seja, uma espécie de Alzheimer neles. Eles ficam também com sinais e sintomas de ansiedade e depressão, entendeu? Então veja que mesmo sendo um cenário ainda experimental, é meio que está acontecendo com a gente de alguma maneira. Não estou falando igual, não quero extrapolar, que a gente chama. Mas perceba como de uns tempos para cá tá todo mundo um pouco mais depressivo, tá um pouco mais ansioso. Tantas pessoas que estão sendo aí diagnosticadas com Alzheimer, com a ELA, com autismo. Isso me lembra muito bem um livro que eu li esse ano, que eu vou até depois fazer um resumo dele, que é o 10% Humano, onde a autora Alana Colin, ela explica lá muito bem uma teoria, explicando que no início da infância, se a criança se submeter a alguma coisa que possa destruir a microbiota dela repetidas vezes, como por exemplo, dar muito antibiótico para a criança, muito de maneira indiscriminada, isso pode mudar a microbiota dela. Essa microbiota modificada produz neurotoxinas que podem desenvolver um autismo na criança. Então, olha que maluquice isso, né? No sentido de que, como as coisas realmente aos poucos a gente está entendendo que está se conectando intestino e cérebro. Então, meu amigo, não tem outro caminho. Se a gente quer ter saúde, vamos cuidar do nosso intestino. E a gente faz isso comendo comida de verdade, certo? E para finalizar, um relato real, né? Que rapidinho aqui, a coisa de um minuto. Eu tenho essa paciente que mora na Europa. Ela se submeteu, né? Ela tem um diagnóstico de uma doença intestinal. Então ela se submeteu a esse tipo de transplante, né, da microbiota intestinal que eu te falei no início desse vídeo, né, onde um doador saudável doou espécies boas para ela. Isso, obviamente, tem médico envolvido, tem equipe envolvida. Não é um negócio entre duas pessoas apenas não, viu? Pelo amor de Deus. E ela me relatando assim, Ítalo, eu tô muito bem, meu humor melhorou, meu comportamento melhorou, eu tô mais animada, eu tô me sentindo menos ansiosa, menos depressiva de alguma forma, entendeu? Então, comprovando que realmente essa linha de raciocínio que a gente chama de eixo microbiota intestino-cérebro, parece que é real mesmo, tá fazendo sentido. Só que a gente ainda tá terminando de entender esse negócio aqui. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria falar contigo. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha ficado claro, que ele te ajude também de alguma forma. Ó, deixa aqui abaixo tuas dúvidas, faz comentários também, eu quero te conhecer, quero ouvir o que é que tu pensa a respeito disso. Quando você comenta aqui, eu fico muito grato, porque eu entendo que você tá gostando do que eu estou falando e você também até me dá ideias do que falar, certo? Então é isso, até uma próxima e a gente se vê. Um abraço.